Nossa jornada na carta de Tiago começa o seu último capítulo. E pensando no último capítulo, nada mais justo do que a gente pensar sobre qual é a melhor vida para que a gente imite. Quem é o nosso padrão referencial para que a nossa vida seja parecida? Hoje na nossa EBD nós falaremos sobre ter uma vida de Cristo. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes de receber você nessa manhã de domingo aqui com a gente e poder conversar juntos e estudar a Palavra de Deus juntos. Nós estamos concluindo hoje a série de estudos na Carta de Tiago, ensaios sobre a vida. Hoje a gente vai falar sobre uma vida de Cristo, uma vida que o cristão deve ter, imitando o seu Senhor. Algumas características que Tiago fala na sua carta, a sua carta inteira, ela é um estímulo fortíssimo a uma vivência cristã, e a gente vai tirar alguns elementos aqui para falar sobre isso nessa manhã. Eu agradeço aí a sua companhia com a gente, de participar conosco na nossa escola bíblica. Então vamos lá, o texto que nós vamos usar nessa manhã é de Tiago, capítulo 3, dos versos 13 a 18. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, que é a versão que eu tenho utilizado aqui com os irmãos, tá? Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Porque pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e malhas de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não demonstra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? Quando a gente veio trazendo nessa série Ensaios para a Vida, vários elementos, uma vida de provação, que a gente falou, uma vida de paciência. Nós falamos de alguns elementos que eles são elementos que vão nos dar subsídios para que a gente consiga viver as nossas vidas de acordo com aquilo que a gente entende que é a vontade de Deus para a gente, ou que é a vontade de Deus para um cristão. Quando a gente olha para os escritos de Tiago, na primeira aula sobre essa série, a gente fez uma parte introdutória sobre a carta. A gente vê que essa carta era direcionada para pessoas que estavam vivendo longe da comunidade, e faz muito sentido nesse momento a gente falar também para que nós, que mesmo que a gente tenha aí agora a internet para se comunicar, eventualmente para conversar, para se ver virtualmente, mas a gente não tenha aquele contato mais próximo. Algumas igrejas, por exemplo, a essa altura já retornaram, já estão tendo seus cultos presenciais com bastante restrição, e mesmo assim não é a mesma coisa. Nós não estamos vivendo naquilo que nós estávamos acostumados. E Tiago, essa carta, quando ela vem para a gente nesse momento, nós somos desafiados a despeito de estarmos nessa situação, nós vivermos de acordo com a vontade de Deus e de acordo com aquilo que Deus demanda da gente como cristãos, como servos, como filhos dele. E a gente vê nesse texto, que o contexto logo anterior dele, que vai do 1 até o 12, é justamente o contexto que Tiago vai falar sobre a língua, sobre o que a língua é, a língua e suas obras. A língua, Tiago vai dizer que a língua é difícil de ser domada e ela é capaz de produzir uma devastação. Ela é capaz de produzir desgraças de tamanhos inimagináveis. Catástrofes podem ser geradas através da língua. E aí Tiago, quando encerra essa sessão falando sobre a língua, ele pega e se volta para os seus destinatários, para a gente, e diz o seguinte: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem. Então ele começa, Tiago é muito provocativo na sua carta. Ele é muito provocativo em que sentido? De que nós devemos demonstrar aquilo que somos. Não basta
nós carregarmos, né, uma Bíblia debaixo do braço, não basta nós usarmos roupa, né, associada à nossa religiosidade, não basta para a gente usar de repente um estilo de falar, um vocabulário que seja identitário de uma religião qualquer que seja, se tudo isso não for demonstrado nas nossas atitudes. Então não adianta para você e para mim, para que nós emulemos, né, nós finjamos uma religiosidade, nós vamos ter uma casca aparente de gente que parece com Cristo, mas que de fato não são gente de Cristo, e no dia a dia vão demonstrar pelas suas atitudes que não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Então Tiago vai nos falar nesse trecho aqui, vai nos mostrar algumas características de gente que parece com Cristo, que é isso que eu e você devemos ser, né? Então quando ele fala, quando a gente fala de uma vida de Cristo, a ideia é justamente aquele mesmo conceito que a gente vê em Atos, né, 11:26, que os cristãos são chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Eles são chamados de pequenos cristos, ou gente que parece com aquele Cristo que outrora apareceu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Aquele homem, aquele Jesus que disse ser o Cristo. Então eles estão associando que essas pessoas que criam, que devotavam-se a ele com fé, eram pequenos cristos. Ali em Antioquia houve esse reconhecimento. Então até hoje o cristianismo ele tem uma característica muito singular de que dentro do bojo, eu vou falar de uma maneira mais ampla, todos os cristãos ou aqueles que professam a fé em Cristo são em tese pequenos cristos. Porém, muita gente acha que é um pequeno Cristo, mas está numa outra, está indo numa vertente que não tem absolutamente nada a ver com o Cristo das Escrituras. Um outro momento que também esse movimento é chamado de cristão é quando Agripa vai falar sobre o movimento criado pelos apóstolos em Atos 26, 28, e ainda Pedro ele vai citar que o ser um pequeno Cristo, um cristão, em 1 Pedro 4,6, é um motivo de alegria você ser um cristão que sofre, né? O sofrer por ser um cristão no dia a dia é um motivo que deve alegrar o coração do cristão, do pequeno Cristo. Como, meu irmão e minha irmã, nós podemos viver sendo cristãos no dia a dia? Como que a gente vai ter uma vida de um pequeno Cristo nessa sociedade, nesse tempo, nesse ano, nessa era, uma vez que esse escrito foi feito ali no primeiro século e a gente está aqui no século 21, no ano de 2020, vivendo um contexto aí completamente atípico daquilo que nós conhecíamos até então. O primeiro aspecto que é importante a gente ver é que dos versos 13 a 16, Tiago vai dizer que nós devemos viver honradamente, viver com honra. E o que é esse viver com honra então? O que isso, em que pese que isso tem a ver conosco? O que é viver com honra? Nós vamos ver, por exemplo, em Mateus 6, de 1 a 4, que uma vida de honra é uma vida que está preocupada com as boas obras, mas essas boas obras elas têm que demandar humildade, né? Em Mateus 6, de 1 a 4, a gente vai ver que como que a gente deve praticar a caridade. Então você sempre vai ser trazido, né, principalmente talvez ali para o Evangelho de Mateus. Em alguns momentos parece que Tiago escreve muito das palavras de Jesus registradas por Mateus. Existem muitas similaridades ali naquilo que Tiago fala, naquilo que Mateus registra que Jesus falou. Então é interessante porque quando a gente vive honradamente, você vai ver o seguinte, que no verso 13, Tiago diz, se vocês são sábios e inteligentes, ou seja, ele provoca dizendo, vocês são sábios e inteligentes, vocês estão dizendo isso, então demonstrem vivendo honradamente, fazendo o quê? Realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Esse trecho, ele basicamente vai dizer o seguinte, vocês têm que ser sábios. E a gente falou isso na primeira aula aqui. O contexto, né, todo da carta de Tiago parece ser assim. Alguns autores chegam a dizer que é o livro de Provérbios do Novo Testamento, é a carta de Tiago, porque ele é o tempo todo falando, né, uma literatura quase que sapiencial, dizendo, olha, é assim que é a vida, você precisa fazer assim, você precisa fazer dessa forma, o tempo todo dizendo o que precisa ser feito. E
Então Tiago vai dizer que para viver honradamente eu preciso realizar boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Como viver honradamente? Primeiramente, vivendo sem esquema, né? Vivendo uma vida sem coisas escondidas. Porque o que é complicado na vida do cristão é justamente quando a gente vive uma vida de esquemas, né? Vive uma vida de escolhas escondidas, de coisas que se faz escondido. A palavra de Deus vai dizer que não tem nada que a gente faça encoberto que um dia não seja revelado. Então nós precisamos, à medida que vamos vivendo, à medida que vamos sendo transformados, pedir perdão a Deus pelas coisas erradas que a gente fez e abandonar. É uma prática que deve ser feita. Pedir perdão e abandonar, confessar o pecado, deixar o pecado, confessar o pecado, como diz 1 João 9, né? Se confessar o pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas isso precisa partir do pressuposto do reconhecimento e do abandono do pecado. Não adianta a gente manter o pecado aqui e continuar com ele como se ele for, mantendo ele como parte das nossas vidas, né? É o que a gente já ouviu falar muito sobre pecado de estimação. Não, esse aqui é meu pecado de estimação, eu quero ficar com ele guardadinho aqui, de vez em quando eu vou lá, dou um pouquinho de comida para ele não morrer, para ele ficar ali mantido na coleira. E na prática é o inverso, quem está na coleira somos nós, escravizados por esse pecado. Então uma vida honrada é uma vida que ela não vive de esquemas, de coisas escondidas, de poeira debaixo do tapete, mas é uma vida que ela é aberta no sentido de que eu não estou escondendo nada de ninguém. Uma vida que ela... E esse trecho de Tiago, né, como eu falei, é um trecho que fala de sabedoria. Então uma vida honrada é uma vida de uma pessoa sábia, é uma pessoa que realiza boas obras com humildade. Essa humildade ela é proveniente de uma vida sábia. Então é alguém que pede. E Tiago vai falar em diversos momentos, principalmente ali ele vai falar ali no capítulo 1, que se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Então a ideia é que Tiago fala para qualquer pessoa que está lendo a carta, para qualquer cristão. Qualquer cristão pode ter sabedoria. Ela não é exclusiva de um grupo, de uma casta, de uma elite eclesiástica, é um clero da igreja, mas é alcançável para qualquer crente que de fato vai pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria, eu preciso me tornar uma pessoa sábia. Então peça crendo que Deus vai te dar. É isso que Tiago fala. Então nós vemos que viver honradamente, viver uma vida de honra, ela é viver uma vida que ela tem na sabedoria a força motriz para as suas ações, para os seus posicionamentos, para a forma como a pessoa se porta, para como ela reage, para como ela vive, né? Agora, qual que é a questão aqui dentro desse pequeno trecho nessa perícope? É que a sabedoria ela precisa estar na vida do cristão. E quando ela não está na vida da pessoa, ela também tem efeitos. Quando a pessoa não é sábia, ela também tem efeitos colaterais pela falta de sabedoria. E ela vai dizer o seguinte: Tiago vai dizer o seguinte, ou seja, ele vai colocar uma adversativa, ele vai dizer assim, porém, contudo, todavia, ele vai inverter esse pensamento e dizer: mas, se em seu coração tem inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Ou seja, se eu não tenho sabedoria, provavelmente eu vou encobrir a verdade com vanglória e mentira. A verdade vai ficar escondida porque eu preciso me vangloriar. A falta de sabedoria, ela vai provocar na vida da pessoa inveja amarga, ambição egoísta. São aspectos muito difíceis, porque pressupõe-se que o cristão não vai ter isso na vida dele. O pressuposto básico para nós cristãos é que a gente não tem essas coisas, mas nós somos falhos. E quando nos falta sabedoria, nosso coração ele é assim. Quando falta algo, ele é preenchido por outro. Se falta sabedoria, é porque nós estamos preenchidos com insensatez. E se há mais insensatez que sabedoria em nós acabamos sendo levados, nós acabamos tomando atitudes que são atitudes completamente contra aquilo que Deus demanda de nós. Todas essas coisas vão nos fazer pensar e vão nos fazer pecar, porque nós estamos sem sabedoria.
Uma vida sábia, ela tende a se mostrar diferente do que a maioria das pessoas considera como o tal do normal. Por quê? Você vê que esse aspecto da falta de sabedoria na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa, ela vai provocar inveja, ambição. Tiago vai chamar a atenção da gente e vai dizer o seguinte: porque essas coisas não são espécie da sabedoria que vem do alto. Ele vai deixar claro que aquele que tem uma sabedoria segundo a sua cabeça, tem sabedoria segundo as ideias que de repente ele leu no livro, num grande guru, num grande autor. Você for olhar aqui na minha estante, tem diversos autores, mas lá para cima tem autores que não são autores cristãos, que são livros de administração, livros de engenharia, livros de outras frentes, né, que a gente trabalha aqui em casa, que são para trabalho. E tem autores, por exemplo, que eles costumam ter argumentações, ideias, visões de mundo que são contra o cristianismo. Tem alguns que se apropriam dos conceitos cristãos e dizem que a ideia foi deles. Isso é muito comum. A maioria, 100% dos livros aí, principalmente de administração, gestão de pessoas, etc., são conceitos do cristianismo, que se você for olhar na Bíblia, Jesus fala, Pedro fala, Paulo fala, João fala. São conceitos assim, que o cara se apropria, dá um outro nome, cria uma teoria com o nome dele, e pronto, ele vende livro aí e vira um grande guru, né, de qualquer uma dessas áreas do conhecimento. Mas também tem outros autores que, por exemplo, eles podem trazer conceitos contrários às escrituras, e ele também da mesma forma faz sucesso, vende, acha um pessoal ali que acredita nele. Então tudo isso para dizer para você que a gente está bombardeado aí de uma sabedoria mundana. O que é uma sabedoria mundana? É gente que se acha sábio, né? Que se acha muito inteligente, que acha que descobriu a pólvora, e que na verdade está só retransmitindo conceitos lá antigos, está remoendo coisas, como diz o pregador em Eclesiastes: não há nada novo debaixo do céu. Então, se você acha que você vai descobrir a pólvora, vai descobrir o Brasil, vai descobrir alguma coisa assim muito, saiba que nesse aspecto muito dificilmente você vai descobrir algo diferente daquilo que já se descobriu. Provavelmente é novo para você, mas alguém já leu sobre isso na história, alguém já falou sobre esse assunto. Então a sabedoria dos homens, ela é uma sabedoria cíclica, limitada, e que ela jamais chegará no nível da sabedoria divina. Tiago vai dizer assim: vocês têm que ter sabedoria que vem do alto, como ele diz lá no 1, do Pai das luzes, de onde não tem sombra de variação. Essa sabedoria divina, de inspiração divina, é essa sabedoria que faz com que eu e você pareçamos e tenhamos uma vida de Cristo. Em segundo lugar, ele vai dizer que essa sabedoria, ela tem que ser vivida, vivenciada, e ela vai ter desdobramentos, ela vai ter frutos, ela vai ter características mensuráveis, ela vai ser vista. Porque o grande X da questão, eu acho que, quer dizer, um dos muitos, mas acho que esse é um X bem grande na minha perspectiva, é que nós temos muita dificuldade em medir as coisas, né? Eu lembro que eu era membro lá da Primeira Igreja Batista do Pará durante um período, e eu conversando com a minha querida ministra de Educação Religiosa lá, a Olga Santana, e a gente conversando sobre como trabalhar a questão de educação na igreja, e nós chegamos ao seguinte impasse: como medir isso? Porque às vezes existem elementos que são difíceis de ser tangibilizados, de a gente dar um número para eles, né? Porque geralmente no número você tem ali uma medida, os números eles vão servir para isso, para você medir algo e ter uma noção de quantidade, se é muito, se é pouco, e os números eles vão ajudar a gente. Uma vez a gente discutindo sobre isso, sobre como nós teríamos indicadores de qualidade para saber se a EBD estava funcionando bem ou não, nós entramos nessa discussão. E foi um negócio interessante, porque para ela é difícil você trazer para a realidade dos números conceitos ali que são subjetivos, né? E da mesma forma, a sabedoria, às vezes, ela tem uma aparente subjetividade. Mas por que ela é aparente? Porque é muito da percepção do outro, é sobre como o outro vai nos enxergar. Eu posso achar que estou vivendo de maneira sábia, mas eu estou vivendo contrariamente àquilo que a palavra de Deus está dizendo.
e os outros estão percebendo de maneira contrária. Entendeu? Então parece ali que nós precisamos, na nossa prática de sabedoria, viver de maneira intensa e de maneira clara essa sabedoria que Deus nos dá. Então a gente vai ver no verso aqui 17, que ele vai dizer que antes do verso 17, o verso anterior vai dizer que onde não tem a sabedoria que vem do alto, você tem a sabedoria da terra, que ela é mundana e demoníaca. Ou seja, a sabedoria dos homens, ela é mundana e demoníaca. Aquilo que os seus gurus aí, de repente você tem um guru aí que você segue na rede social, tudo que ele posta você reposta, tudo que ele fala você acha uau! Essa sabedoria, ela é mundana, terrena e demoníaca, tá? Exceto se ele for um cristão baseado na palavra de Deus e alguém que está buscando essa sabedoria do alto, ok. Do contrário, é mundana, terrena, demoníaca. E aí ele vai dizer que onde há inveja, ambição egoísta, há todo tipo de mal, todo tipo de confusão, desgraça, aquela pancadaria, aquela coisa horrível. É isso que acontece em lugares onde não há sabedoria. Então, para eu viver uma vida sábia, né, viver de maneira sábia, eu preciso ter alguns elementos, porque ele vai dizer no 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Ou seja, a pureza, o termo pureza aqui, ele evidencia uma moral irrepreensível. Está dizendo, moralmente é uma pessoa irrepreensível. Existe gente perfeita moralmente? Eu acredito que não. Eu acho que todos nós aí cometemos erros, pecamos, e a gente vai ver lá, a gente viu, né, na primeira carta de João, que se alguém diz que não tem pecado, está fazendo ele de mentiroso e sua verdade não está. Então nós temos pecado, mas a moral irrepreensível é alguém que busca ser irrepreensível naquilo que faz, naquilo que vive, tem uma preocupação grande em não ser motivo de escândalo, em não ser motivo de desonra para o evangelho, para a sua igreja, para a sua família. É alguém que está preocupado com isso. Então, quando a gente fala dessa pureza, é alguém que busca ter uma moral irrepreensível, que tem uma vida de reputação ilibada, que é bem reconhecido, bem referenciado pelas pessoas. Essa pessoa é alguém que tem pureza, é uma pessoa que vive de maneira sábia. Ele vai dizer também que é uma pessoa que é pacífica, é uma pessoa que é um pacificador, é alguém que promove a paz, é alguém que vai lá buscar resolver a paz. Eu não vou me ater aqui porque a gente vai falar sobre isso mais na frente. É uma pessoa que é amável, né? Ele vai dizer o seguinte: sempre amável, uma pessoa sempre amável. Gente, olha, se tem um negócio que é difícil, somos nós sermos sempre amáveis. Tem gente assim que você chega, a pessoa, não é que ela sempre está de bom humor, mas é porque ela é uma pessoa amável. Você conversa e a pessoa está aberta, está disposta, está disponível, está ali para te abraçar, para chorar contigo, para ser alguém próxima, né? Que esteja conosco. E às vezes a gente sente falta de alguém para estar ali do lado, ombro a ombro, conversando, discutindo, trabalhando junto, vivendo a realidade do evangelho junto. A gente sente falta disso, né? E a gente tem essa percepção de algumas pessoas. Não, a amabilidade, é uma pessoa boa que está ali próximo da gente. A gente vai ver também que é alguém que vive sabiamente, alguém que cede aos outros. Mas não cede porque Maria vai com as outras, que é facilmente convencida. Não, vamos lá, bora ali assaltar um banco, bora ali fazer coisa errada, mano. Não é isso. Mas é alguém que está disposto a abrir mão de certos aspectos que não são inegociáveis, porque existem coisas inegociáveis e disso a gente não pode abrir mão, mas abre mão de alguns posicionamentos próprios, que eles são posicionamentos que não ferem a sua honradez e nem a palavra de Deus, para ter uma boa vida, um bom relacionamento com as pessoas. Então a gente vive um tempo que tem se colocado muita evidência alguns aspectos que eles são sérios, sim, sobre assédio moral, sobre violência psicológica, que às vezes eles são confundidos, né? Porque às vezes as pessoas acham que essas agressões emocionais, elas são, porque eu cedi. Não, você cedeu. Mas o que a gente está falando dentro desse texto é alguém que cede pensando no bem comum,
Não é alguém que cede porque quer manter um relacionamento abusivo ou que quer manter uma certa situação financeira, social, qualquer que seja, ou até mesmo por medo. Mas é alguém que vive uma vida de bom relacionamento, é aquela pessoa que geralmente é bem política, né, que consegue transitar bem, mas não política no sentido que a gente infelizmente vê a classe política do nosso país, mas política no sentido de que consegue ter bom relacionamento e bom trânsito com as pessoas, ela cede aqui para ganhar lá na frente, e uma relação aberta, amistosa e principalmente pautada na sinceridade. A gente vai ver ainda que uma pessoa que vive de maneira sábia, ele vai descrever, é alguém cheio de misericórdia, é alguém que ama ao próximo de maneira muito forte, mas tão forte que isso é evidenciado através das suas ações, que é o que a gente vê ali na própria carta de Tiago, no verso de 8 a 13, no capítulo 2, nos versos de 8 a 13, que o amor ao próximo, ele tem que ter atitude. Amar o próximo não é só ficar, ame o próximo como assim mesmo, conversa. Não se trata de conversa. A gente está falando de ação, de atitude, de coisa clara, coisa séria, coisa que está ali, como a gente costuma dizer, né? Ponta firme. É alguém que ama, alguém que está próximo, alguém que é misericordioso, alguém que demonstra esse amor. Não adianta você dizer que ama e a pessoa está passando necessidade e você simplesmente diz assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Você não fez nada, você não ajudou em nada. Não é que a bênção não seja nada, mas é que às vezes estava à sua mão fazer algo, entregar algo, talvez dar um alimento, às vezes orar pela pessoa, às vezes é um dinheiro com remédio, não sei. Deus coloca a gente em circunstâncias para que a gente seja a resposta. E às vezes nos falta essa sensibilidade, essa amabilidade e esse senso de misericórdia sobre a vida dos outros para que nós ajudemos e nós sejamos bênção na vida das pessoas. Nós vemos também que essa pessoa é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. A carta de Tiago é uma carta essencialmente prática. Falei isso diversas vezes e vou repetir porque é uma carta que ela nos coloca sempre apontados para a prática da Bíblia. A Bíblia ela é um elemento das nossas vidas e a gente diz que ela é regra de fé e prática, mas para a maioria de nós a Bíblia é malmente uma regra de fé. É porque ela é um compêndio de leis, de normas, de segmentos, de ideias que eu acredito, mas que na prática elas não significam nada para mim. Então a Bíblia ela precisa sobrepor esse aspecto do livro místico, do livro de fé, do livro da crença, que fica aberto em casa aqui no Salmo 91, no Salmo 23, ou qualquer livro, qualquer texto que seja. Ela tem que sair dessa esfera apenas do livro que eu deposito a minha fé como palavra de Deus, mas que ela é essa fé que eu tenho, ela vai ser contingenciada, ela vai ser transformada em uma ação concreta. Então quando a minha fé começa a se tornar em ações concretas, então a Bíblia ela deixa de ser apenas um livro de fé, uma regra de fé, e passa também a ser uma regra de prática daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então esses frutos, né, de boas obras, ela é uma fé legítima produzindo. Essa fé legítima que nós temos falado, que todos nós devemos ter, começa a produzir frutos. E esses frutos são os frutos daquilo que nós vemos no dia a dia. É interessante porque o Douglas Moo, que é um dos autores, é o autor principal que eu uso para referenciar esses estudos, ele faz uma correlação dizendo que aparentemente Tiago, nesse momento de frutos, ele está relacionando com os frutos do Espírito, ou pelo menos é bem similar à ideia dos frutos do Espírito ali em Gálatas, né? Gálatas 5. Então você tem esse eclodir de aspectos do Espírito Santo na vida do crente. Então o Espírito Santo ele é um elemento fundamental para que a gente viva essa vida prática, porque a gente na palavra de Deus lê, intelectualmente compreende, mas no nosso coração é o Espírito de Deus que nos revela, e a gente no coração, sendo queimados pelo Espírito Santo no coração para a prática da palavra, somos impulsionados a rever nossas atitudes, a refletir, a mudar o que precisa ser mudado e a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Essa que é a ideia
desses frutos. E esses frutos eles vão, se nós utilizarmos a ideia dos frutos do Espírito que estão lá em Gálatas, você amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não existe lei nenhuma, não há lei. Ainda há dois aspectos de uma vida sábia, né, que são resultado de uma vida de sabedoria, de uma vida que busca na sabedoria pautar as suas ações, que é a imparcialidade. O que é a imparcialidade, Estevão? É alguém que não tem favoritismo, que não favorita ninguém, não bota estrelinha em A, B ou C porque eu acho eles mais legais. Eu trato A, B e C melhor porque eles me tratam bem, mas C, D e E eu trato mal porque eles são mais ou menos comigo. E assim é a vida. Nós temos a tendência de fazer isso, mas nós vemos o quê? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de eu amar somente aquelas pessoas que me amam? Por acaso um pai, o filho pedindo um peixe vai dar uma cobra, ou pedindo um pão vai dar uma pedra? A gente não tem resultado prático nenhum. Amar somente o que nos amam e tratar bem somente o que nos amam. Mas nós precisamos amar aqueles que nos odeiam, a gente que não gosta da gente. Essa aí é quem tem que amar, tem que orar pela pessoa. E às vezes a gente é parcial nas orações, né? A gente só ora por gente que a gente gosta. Não, fulaninho de tal eu não gosto, não vou muito com a cara dele, porque lá na igreja ele passa por mim assim, ele é todo estranho, eu não vou muito com a cara dele, não vou orar por ele, não. Parcialidade. Hoje lançaram sortes, né? Pra gente trabalhar junto no grupo tal sobre determinado assunto. Mas eu não quero ir porque eu vou trabalhar com fulano. Parcialidade. O Tiago ele pega pesado no tratamento parcial, principalmente ali no capítulo 2, quando ele vai dizer que na igreja os ricos eram tratados de maneira diferenciada em relação aos pobres. Não trate ninguém diferente só porque você acha que aquela pessoa é mais legal, que aquela pessoa... Não. Trate todo mundo de maneira equânime, igualitária. Busque ser alguém que não vai fazer a acepção de pessoas, porque essa acepção de pessoas, ela de fato vai trazer muito prejuízo para a igreja e ela traz muito prejuízo para as nossas vidas. Não faça acepção de pessoas, seja diferente, né? Faça algo para que você oportunize igualitariamente as pessoas, o que quer que seja, para que você de fato não seja aquele que faz acepção. E claro, uma vida de sabedoria aqui, né, viver sabiamente, denota uma pessoa sempre sincera. Eu vou falar de novo sobre isso para ficar claro. Ser sincero não é ser grosseiro, não é ser estúpido, não é alguém que... eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. O nome disso é falta de educação, isso não é sinceridade, tá? Você ser sincero é você ver uma coisa que você não gostou, você ter sabedoria para dizer isso aqui não foi bom, isso aqui está errado. Vamos ver que forma nós podemos fazer para que isso não aconteça novamente. Não é você pegar e aproveitar a oportunidade, sentar o sarrafo e dizer aos quatro ventos que você está certo e que A, B ou C está errado e etc. Porque isso, gente, não é sinceridade, isso é grosseria. É a pessoa se aproveitar para se ufanar, para mostrar alguma coisa. Não é isso. A palavra de Deus vai mostrar que dentro desse aspecto, ser sincero é você ser verdadeiro. E você ser verdadeiro não implica ser grosseiro. Então vamos ser sinceros de uma maneira que seja o menos desagradável possível, porque a gente sabe que às vezes quando a gente precisa falar a verdade vai incomodar, vai gerar um incômodo, então a gente precisa tomar os cuidados necessários, né? Por quê? O próximo ponto ele é fundamental para a gente entender esse aspecto que eu estou falando, que alguém que quer ter uma vida de Cristo, de um pequeno Cristo, de alguém que vive modelando, né, ou a imagem de Cristo, no modelo de Cristo, tem que ser alguém que vive em paz. No verso 18, nós vamos ver que aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Pacifista ou pacificador? Esse é um ponto que começa lá a dar bug na nossa cabeça, né? A gente começa a pensar assim, poxa, o que significa um e outro? O pacifista é alguém que está ali para encerrar o conflito, é alguém que faz todo o esforço possível para que nunca haja conflito, para que haja paz. Mas Estevão, nessa ideia? Sim e não. Porque qual é o problema do pacifista?
Determinado presidente de um país enviou suas tropas para encerrar um conflito entre dois povos lá. E ele mandou, né, uma missão de paz para manter os dois povos separados. E os dois povos ficaram separados ali. Então, enquanto as tropas dele estavam lá, não teve guerra. Ou seja, ele atuou como um pacifista. Tá lá. Ele botou a força dele, os povos estão separados, não tem guerra, eles estão em paz. Só que a hora que ele tirou as tropas dele dali, a galera começou a se matar de novo, rolou guerra de novo, a confusão de novo. Ele promoveu a paz? Não. Ele foi um pacifista. Ele resolveu o aspecto do conflito simplesmente. De maneira simplista, dizer assim, ó, você vai pra cá, você vai pra ali, acabou. O pacifista, ele pega dois irmãos brigando e bota um pra cada lado e falou, acabou a briga aqui e pronto. Né? Geralmente o pai faz isso, né? Ele chega, geralmente ele faz assim. Os meninos estão lá se pegando, tal, se matando, um dando tapa no outro, e já um puxa um pela orelha pra cá, outro puxa pela orelha pra lá, e pronto, vamos parar com isso e acabou. Atuou como um pacifista. Ele resolveu o conflito. Agora, se ele for um pai pacificador, o que ele vai fazer? Pegar o A, pegar o B, botar os dois juntinhos aqui, botar. Eu acho até que vocês já viram um meme que tem, que uns pais pegaram a camisa da união, né? Pegaram uma camisa grande, aí enfiavam em cima dos dois, estavam brigando, e só vão sair dali depois que um pedir perdão pro outro. E resolver a questão. Esse é o pacificador. O pacificador, ele é alguém que vai lá para resolver o problema do conflito. Ele não está preocupado em resolver só o conflito em si. Porque resolver o conflito em si, às vezes, é muito simples. Você, por exemplo, pega, joga uma bomba e resolve o problema do conflito. Vai cada um para um lado e pronto. Só que o que gera o conflito... Por que eu estou falando disso diversas vezes? Se você voltar lá no... eu acho que é o verso 17... o verso 16, desculpa. O verso 16, ele vai dizer o seguinte: por onde a inveja e a ambição egoísta, também a confusão e males de todo tipo. Então, onde não habita a sabedoria e onde a paz não é promovida, tem confusão de toda a natureza. A gente vê aí diversos conflitos no mundo, que os tratados de paz que são feitos, eles são feitos por pacificadores. A gente que vai lá, senta, conversa, tenta ver quem vai ceder, quem não vai ceder, vai costurar um acordo para que aquele tratado de paz seja mantido. Agora, o pacifista, ele está preocupado em quê? Parem a guerra, parem a guerra. A guerra é uma coisa ruim. Sim, ela é ruim. Só que eu dizer parem a guerra não resolve o conflito. Você sair protestando para parar uma guerra, por exemplo, não resolve o conflito. Você só para a guerra naquele momento, mas ela vai retornar porque o conflito não foi resolvido. Então, para nós, como cristãos, nós devemos sim evitar o conflito máximo, se possível, tende paz com todos os homens. Mas é se possível, por quê? Porque eventualmente, como cristãos, para resolver o problema, para sermos pacificadores, a gente vai precisar levantar algumas questões, entrar em certos embates necessários, tá? Não é entrar no embate porque eu acho divertido, porque eu gosto de brigar, não é absolutamente nada disso, mas é entrar no embate necessário para que aquela questão ela seja essencialmente resolvida de vez. Então nós somos chamados para resolver os problemas. Isso pode gerar embate? Pode ser que naquele momento haja um pequeno conflito, haja ali uma rusga, mas que precisa ser resolvido. Porque geralmente o que a gente vê na nossa jornada, né, talvez aí você que está assistindo não esteja envolvido em política internacional, talvez o seu problema seja com o seu vizinho, né, que é uma eterna guerra de vizinho, o meu muro é para cá, um joga lixo para cá do outro e tal. Chega para conversar, porque ao invés de pegar e você tomar uma atitude de não falo mais com ele, ficar de mal, você vai lá, chega, senta, conversa, resolve. Nós devemos ser pacificadores. O mundo tem os seus pacifistas lá, tem gente que faz protesto pela paz, caminhada pela paz, etc. Mas nós devemos ser pacificadores no dia a dia, procurar resolver os conflitos, resolver os dilemas, resolver. O mundo precisa de resposta e os cristãos, os pequenos cristos,
são o povo chamado por Deus para ser resposta. É como Deus resolveu agir no mundo, de uma maneira simplória falando. Deus age através dos seus filhos no mundo. Através de mim, através de você que pertencemos a Cristo, é como Deus vai agindo no mundo. É através das nossas vidas que Deus vai fazendo a sua obra. Então nós devemos promover a paz, levar a paz, buscar resolver os conflitos, buscar resolver os problemas da melhor forma possível, com amor, com cuidado, com dedicação, levando em conta quem é o outro, amando, respeitando, cuidando. Esse é o nosso papel. Nós devemos ser plantadores da paz, gente que promove, que planta a paz, como uma semente que deve ser plantada, regada, cuidada para ela germinar e gerar uma grande árvore que dê frutos. Em Provérbios 3,17 a gente vê que essa sabedoria ela produz a paz, porque diz o seguinte: ela o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos, ele está falando da sabedoria, todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Uma vez que eu tenho paz com Deus, ou seja, o que é a paz com Deus? Né? É a paz de um relacionamento que antes não existia, que estava quebrado, mas que foi restabelecido por Cristo na cruz, através do seu sacrifício. Então, através do seu sacrifício eu tenho paz com Deus, ou seja, a minha relação com Deus agora ela é existente e ela é funcional, ela está funcionando, eu tenho um relacionamento com Deus. Então é essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas porque o mais importante é aquilo que eu tenho com Deus, que é o meu relacionamento com Ele, devidamente funcional, devidamente ajustado, porque é essa a paz do nosso coração, é a paz que nós temos em Deus. Porque o mundo está em guerra, o mundo está aflito, o mundo tem confusão, confusão com o vizinho, confusão no trânsito, confusão em todo lugar, né? Mas a paz que eu tenho, ela sobrepõe essa confusão terrena, porque é a paz que eu tenho com o meu Deus, do meu relacionamento com Ele. Então é isso que me garante ter controle para eu conseguir lidar com as questões difíceis, dos momentos difíceis que a gente vai vivendo na vida. Nas bem-aventuranças a gente vai ver que Mateus 5,9 ele vai dizer que bem-aventurados, né, são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É a única bem-aventurança que fala de filhos de Deus é com relação aos pacificadores, gente que vai promover a paz, resolvendo o conflito e não simplesmente tentando jogar para debaixo do tapete o conflito para ficar uma aparente harmonia, mas gente que de fato vai buscar harmonia lá, tirando as coisas debaixo do tapete, resolvendo o que tem de resolver, colocando tudo em pratos limpos e seguindo a vida. Por fim, uma vida de alguém, uma vida de Cristo é viver em paz, porque essa paz ela vai nos ajudar a uma colheita de justiça, ou seja, os frutos disso que a gente vai colher, eles vão ser frutos dignos daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, uma conduta que seja agradável ao nosso Deus. Então, para a gente concluir, né, essa leva de estudos em Tiago, concluir esse período que nós estivemos juntos aqui na EBD, primeiro com 1 João e agora terminando Tiago, nós vamos pensar que não à toa Jesus Cristo é o príncipe da paz. É um dos títulos que ele recebe, é o príncipe da paz, ou seja, é alguém com quem, através de quem nós temos paz com Deus. É alguém que ele é o precursor da promoção da paz nas nossas vidas, e nós devemos ter uma vida de Cristo, sendo como Cristo, promovendo a paz, sendo pacificadores. Objetivamente, esse texto ele vai nos dizer que nós devemos buscar a sabedoria em Deus, porque é a partir dessa sabedoria divina que nós vamos conseguir resolver todos os conflitos aos quais nós estamos submetidos. É a sabedoria divina que nos fará honrar a Cristo como seus imitadores, imitando dignamente seus passos, seus atos, suas estratégias, aquilo que Jesus falou e fez. Nós nos dignaremos a imitá-lo corretamente, conforme ele demanda da gente. Nós devemos ser sábios, meus irmãos, e buscar incessantemente a paz. A sabedoria ela vai ser um elemento fundamental para que a gente busque a paz. Busque a paz e siga. Sábios para produzir frutos dignos, porque a sabedoria em nós ela vai produzir frutos dignos. E por fim, os frutos dignos só ocorrerão
quando nós sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos servir a Deus do jeito que Ele quer, onde Ele quiser, para a glória do nome dEle. Então a carta do Tiago, ela é uma carta essencialmente chamada à prática. Ela está dizendo para a gente, ao longo dessas 6 lições que nós tivemos, saia da sua zona de conforto, dessa sua estruturação de que você acha que vive uma vida evangélica, né? E saia desse seu casulo, dessa sua casinha, da sua caixinha, e dê uma olhada no mundo fora. Se o que você está vivendo é de fato o que Deus quer que você viva, ou você está tentando limitar isso vivendo uma vida teórica de alguém que sabe muito da palavra de Deus, mas que não põe em prática, mas acha que o fato de saber muito já garante que você seja aí um super crente. Se saber muito significasse ser um super crente, Satanás seria um crente muito melhor do que a gente, porque da Bíblia ele sabe muito mais do que nós. Tanto é que ele mesmo usa a Bíblia para tentar Jesus. Mas Satanás não tem a possibilidade de praticar a palavra de Deus como eu e você nós temos. E esse diferencial é o que nos vai ser de grande uso para a vida, para que nós tenhamos uma vida digna de Cristo. Amém? Eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo todinho até aqui. Obrigado pela sua companhia. Não esquece de curtir o vídeo, de botar seu comentário, fazer sua pergunta. Não esquece também de clicar aqui, vai aparecer bem aqui do lado, as nossas redes sociais, de se inscrever nos nossos canais, de curtir nossas páginas, seguir a gente no Instagram, curtir aí os posts, né, e ficar por dentro das nossas notícias. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo. Lembrando que hoje à noite nós teremos a nossa celebração às 18h30, terça-feira 18h30 ou 19 horas, agora eu não lembro, mas é entre 18h30 e 19 horas você vai ter o CIB Responde, tá, nos nossos canais oficiais, e na quinta-feira, 19 horas, nós teremos nossa celebração semanal. Então, meus irmãos, agradecer a você a companhia desse domingo, esperando você no próximo domingo. A gente já inicia uma nova jornada e esperando que consigamos aí, que eu espero ter conseguido ao longo dessas 6 semanas trabalhando com você na carta de Tiago, deixar alguma coisa no seu coração para que Deus abençoe a sua vida e ajude você. Se você não lembrou de nada do que eu falei desse tempo todinho aqui da gente estudando Tiago, lembre-se que Deus nos fala hoje. Sai da letra e vai para a prática. A letra é importante, mas sem prática não adianta nada. Então, conheça para realizar. Aprenda para fazer. Seja alguém que conhece e que pratica a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Pai querido, por esse momento de conclusão dos estudos aqui na carta de Tiago, porque são estudos que eles nos fizeram refletir bastante sobre como está sendo a nossa prática em relação àquilo que a gente sabe. Se nós sabemos pouco, provavelmente temos praticado pouco. Se sabemos muito, talvez nós não estejamos praticando tudo aquilo que deveríamos. O fato, Senhor, é que nós precisamos de ajuda de Ti. Por isso, derrama o Teu Santo Espírito mais uma vez sobre nós. Nos enche, Senhor, de Ti, da Tua Palavra e de coragem para a gente fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que o Senhor esteja nos guardando nesse domingo, Senhor, derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Derramando, Senhor, do Teu Espírito, e que nós, cheios do Teu Santo Espírito, sejamos não ouvintes apenas, mas praticantes da Tua Palavra. Não conhecedores apenas, mas gente que realiza. Que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos imitadores de Cristo. E que, ó Deus, nós possamos honrar o Senhor nesse mundo, por onde quer que a gente ande. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Amém. Bom, meus irmãos, um grande domingo para você. Nos vemos mais tarde na nossa celebração. Tchau, tchau.